Deus abençoe muito. Agradeço muito ao pastor que nos concedeu aí o privilégio de estarmos aqui também realizando essa semana de oração. E de forma muito especial, tenho certeza também que Deus tenha abençoado essa igreja, o pastor e a todos nós aqui. Isso é bênção de Deus. Bênção de Deus. Nós falamos ontem aqui sobre o momento mais importante da humanidade. Nunca houve um momento tão importante quanto o que aconteceu naquela sexta-feira fatídica. Aquela sexta-feira fatídica, ela foi o ponto culminante da humanidade. O dia mais importante da humanidade, nunca houve outro. O momento em que Deus entrega a vida para salvar a cada um de nós. Bom, nós vamos entrar aqui direto no sermão hoje. E antes de abrir a palavra, feche os olhos mais uma vez, vamos orar. Querido Senhor, agora, mais uma vez, nós vamos abrir Tua palavra. E mais uma vez, nós pedimos a unção do Espírito sobre nós. Amém. Que o Espírito sobre cada um, sobre cada pessoa e em cada pessoa, amém, possa transbordar nesta manhã de sábado. Nós pedimos, Pai, fica e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler um texto que está no livro de Lucas, ou melhor, no livro de João. Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler o verso 7. João 20, verso 7. Eu leio aqui, diz assim: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado em um lugar à parte. Esse é o texto. Quando nós vemos o que aconteceu no momento do resgate do corpo de Jesus na cruz, algumas coisas muito interessantes aconteceram. Primeiro, José de Arimateia toma a atitude, independente de medo, de pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Sem temor, sem medo e completamente convertido por Cristo, ele pede o corpo a Pilatos. E Pilatos concede o corpo. Antes pergunta a um dos seus soldados, por acaso ele morreu de verdade? Morreu tão rápido? E o soldado diz, está morto sim. Então Pilatos concede o corpo de Jesus a José de Arimateia. José de Arimateia arruma alguns lençóis, alguns lenços para cobrir o corpo de Jesus. E tira o corpo de Jesus e coloca sobre ele, ou envolto dele, o lençol, cobrindo. Leva e coloca o corpo de Jesus em um local que não havia nunca antes sido usado. Nunca. Era um local virgem, completamente virgem. O corpo de Jesus é colocado lá, e foi colocado sobre o rosto de Jesus lenços, ou lenço no singular. Agora note o seguinte: nas primeiras horas do primeiro dia, as mulheres vão visitar o túmulo, porque anteriormente elas tinham guardado o sábado como Jesus havia ensinado. E entre essas mulheres, Maria, mãe de Jesus, estava guardando o sábado. No livro de Lucas, capítulo 23, versos 54 a 56, você vê essa descrição. E aí a gente se pergunta, Jesus se preocupou com a guarda do sábado, ensinando os seus discípulos. E mesmo depois da morte de Jesus, os discípulos continuaram guardando o sábado. Mas agora era o primeiro dia da semana. E elas foram ao sepulcro, e quando chega ao sepulcro, o corpo de Jesus não estava lá. E olha que interessante, apesar de o corpo não estar lá, apesar de os lençóis aparentemente não estavam lá, existia um lenço, e esse lenço estava dobrado, guardado de uma forma muito individual à parte. Irmãos,
Todos nós aqui, em algum momento, já fomos comer num restaurante. Eu acredito que aqui não tem ninguém que nunca comeu num restaurante. Comer num restaurante é uma coisa engraçada e interessante. Porque enquanto a comida está sendo servida no restaurante, as pessoas estão se fartando, os garçons, eles têm que estar atentos a toda circunstância. Porque alguém pode levantar o bracinho lá e pedir uma água. Um outro pode levantar o bracinho do outro lado e pedir um suco. Um outro pode simplesmente chamar o garçom para perguntar a respeito da comida. O que tem nessa comida aqui? Tem carne de porco? Aquele que é displicente com os seus cuidados com a alimentação corre um sério risco. E temos que perguntar. E o garçom tem que estar atento a tudo isso. E mais ainda, e quando o cliente se levanta e vai ao banheiro, e ir ao banheiro é um ato comum no restaurante, será que ele foi embora ou não foi embora? Será que ele acabou a sua refeição ou não acabou? Tudo isso o garçom tem que estar atento. Sabe por quê? Porque senão ele corre o risco, como já aconteceu comigo, de recolher os pratos da pessoa, e a pessoa falar, eu ainda estou comendo, como é que você fez um negócio desse? Então no restaurante tem uma questão, e é um protocolo. Sabe qual é o protocolo? E esse é um costume árabe. O costume é o seguinte, você vê que existe em alguns restaurantes um lencinho embaixo do prato ou do lado do prato. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a pessoa está comendo, aquele lenço está ali, continua ali. Mas na hora que ele pega aquele lenço e joga em cima do prato, ou deixa bagunçado de qualquer jeito, quer dizer que ele já está satisfeito e ele vai embora e pode recolher tudo. Mas agora, quando o lenço está à parte, quer dizer que a pessoa vai voltar. Entendeu? E aqui, note o seguinte, apesar de todo o lençol estar longe, está escondido, está em algum outro canto, agora aqui diz o seguinte no verso 7, eu vou ler para você de novo, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas debaixo, ou melhor, deixado em um local à parte, dobradinho, guardadinho, bonitinho. Isso significava que Jesus ia voltar. Dentro da mensagem do Evangelho, dentro de tudo que a gente falou, a gente sabe que não acabou na morte de Cristo. Como a sua morte não acabou o seu processo de salvação e o meu processo de salvação. Sabe por quê? Porque existe a esperança deixada por Cristo que Ele vai voltar. A grande dificuldade, muitas vezes, é nós entendermos que Jesus vai voltar, porque a gente fica olhando que está muito longe, quando na verdade a gente deve crer que Jesus vai voltar e não tarda. Não tarda. Irmãos, todos os ministérios da igreja, tudo que acontece na igreja, Gilson, todas as coisas, todas as igrejas, inclusive, não tem uma placa de igreja, tinha que ter um objetivo somente. O objetivo, apesar de termos na igreja, nós temos festividade, nós temos ministérios, nós temos dons e talentos diversos na igreja, nós temos igrejas e mais igrejas, um mundo de igreja, mas tinha que ter apenas um objetivo, e o objetivo é preparar seres humanos para encontrar com Jesus. Esse é o objetivo da igreja. Apesar de tudo que acontece no mundo, o objetivo de todas as igrejas é preparar as pessoas para se encontrar com Jesus, porque senão, irmãos, o ministério da igreja de forma mundial não serviu de nada. E hoje, para a honra e glória de Deus, alguém entendeu essa mensagem, e essa igreja cumpriu, tem cumprido a pregação do Evangelho, preparando pessoas para encontrar com Cristo. A nossa vida, se não for isso, se não for preparar para encontrar com Cristo, primeiramente a nós mesmos e depois os outros, ela é uma vida vazia. Jesus não deixou os seus discípulos órfãos, sozinhos, sem esperança do seu retorno, mas Ele até no momento final ali de falta de esperança para alguns, Ele traz esperança através de um lenço, algo tão simbólico, mas que eles entendiam. Jesus vai voltar. Amém.
Jesus vai voltar. A gente não tem a concepção exata desse momento ou o que vai ser esse momento. Eu vou contar um testemunho aqui que uma vez eu cheguei perto desse momento. Bem perto desse momento. Eu fui largado em um ônibus. Fui largado num ônibus. Quando eu era muito criança, com 7 anos de idade, meu pai saiu de casa, foi embora deixando minha mãe com 8 filhos. E na minha cabeça, minha mãe, ela saía pela rua. Eu era um filho que dava muito trabalho. Eu perturbava demais a minha mãe, eu dava muito trabalho para ela, e além de ela sozinha ter que cuidar de 8 crianças, tinha eu que era o mais danado de todos, o mais danado. Era terrível, eu tacava pedra em ônibus, nos vidros, eu jogava outras crianças dentro do córrego. Eu era muito ruim, dava muito trabalho. Aí um dia minha mãe me chama para ir passear em uma cidade, e vamos passear, e eu vesti o meu melhor tênis, meu melhor sapatinho, minha melhor calça, minha melhor camisa, e fui passear com minha mãe. Eu, minha mãe e a minha irmã Benizete, que já esteve aqui. E nós fomos passear, e eu me encantei dentro do ônibus. O ônibus ia passeando, e minha mãe deixou eu ir sozinho no banco. E eu sentei num dos últimos bancos, e fiquei ali contemplando a estrada que passava, contemplando o verde, contemplando as pessoas. Tudo era maravilhoso. Mas, queridos irmãos, a viagem demorou. E daqui a pouco, eu olhei, eu estava sozinho dentro do ônibus. Eu e o motorista. Tinha 7 anos de idade. Eu levantei e comecei a procurar minha mãe. Comecei a procurar minha irmã. Comecei a procurar as outras pessoas, e não tinha ninguém. Ninguém estava ali. Somente o motorista. E o motorista olhava pelo retrovisor e também não via ninguém. E o motorista foi embora, e ele foi para a garagem. Eu me encolhi atrás do último banco e comecei a chorar. Eu chorava de soluçar. Minha mãe havia me abandonado. Minha mãe havia me deixado. E na cabeça de uma criança de 7 anos, isso é, irmãos, inexplicável. Inexplicável. Quando parou no terminal, no ponto final, o motorista desligou o ônibus, levantou e ia descendo quando ele ouviu um soluço. E era eu chorando no final do banco. Aí o motorista foi até lá e me viu encolhido chorando. E ele falou assim: "O que você está fazendo aí?" E eu falei para ele: minha mãe, só o que eu dizia. Eu não conseguia falar nada de tão emocionado que eu estava. E o motorista segurou forte na minha mão. Até hoje eu lembro da força daquele homem. E ele me levantou num sacode, carregou para fora, do lado de fora do ônibus, deu um assovio, chamando um fiscal. Veio o fiscal, o gerente, não sei quem era. E o que foi? As palavras estão registradas, irmão. A mãe deixou esse menino aí dentro do ônibus. Esse menino foi abandonado. E o fiscal, o gerente colocava a mão, mas meu Deus do céu, como é que uma mãe faz um negócio desse? Como é que uma mãe acontece um negócio desse? Abandona a criança, abandona o filho, por que faz filho? Aquele monte de coisa que vem falando, sabe? E eu ali já estava sofrendo. E foi juntando gente. Veio vindo outros motoristas, veio vindo outras pessoas e foi juntando gente, e daqui a pouco eu estava rodeado com um monte de gente, um motorista segurando e apertando minha mão, e alguém dizendo assim: agora tem que chamar a polícia, ele vai para a FEBEM. A polícia vai vir pegar e vai levar para a FEBEM. Irmãos, meu coração estava dilacerado. Uma criança completamente destruída. Meu pai havia saído de casa, minha mãe estava desfazendo dos filhos. Era tudo que passava na minha cabeça. Não
período chamado também de investigação, aonde nós vamos compreender tudo o que foi feito para nos salvar e tudo o que foi feito para salvar aqueles que se perderam. Durante 1000 anos, passado esse período de 1000 anos, acabou o período do milênio, Jesus e os salvos, eles descem de novo a essa terra. E não somente desce a essa terra, mas os pés de Jesus vai tocar o Monte das Oliveiras de novo. E o Monte das Oliveiras vai se dividir no meio, abrindo um buraco enorme, conforme está em Zacarias capítulo 14, verso 4, se eu não estiver errado. Vai abrir um buraco enorme, e nesse momento vai descer também a cidade santa, e a cidade santa vai se acoplar exatamente naquele buraco. Agora está Jesus e está os salvos, e acontece a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. E nessa ressurreição vai se levantar todas as pessoas que não aceitaram a Jesus, todas as pessoas que não quiseram o encontro com Jesus, todas as pessoas que rejeitaram a Jesus. Nesse momento da segunda ressurreição, essas pessoas vão se levantar. E note, queridos irmãos, que essas pessoas vão se levantar não como os gloriosos que se levantaram na primeira ressurreição, mas vão se levantar completamente destituídos de glória. Isso quer dizer que essas pessoas vão se levantar do mesmo jeito que desceram à sepultura, elas vão levantar-se da sepultura. E isso é a visão do inferno, porque essas pessoas vão levantar do mesmo jeito, quando desceram para lá. Sabe quantas pessoas morreram nas guerras, destroçadas? Pessoas que morreram atropeladas, pessoas que morreram decapitadas, pessoas que morreram queimadas, pessoas que morreram de todas as formas. Elas vão se levantar do mesmo jeito. No entanto, Jesus e os salvos, gloriosos, transformados, estão à parte. Agora, Satanás, ele é solto da sua prisão. Essa prisão que era simbólica, essa prisão que não era física, essa prisão agora está à disposição da liberdade de Satanás de novo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesse momento Satanás agora vai atrás dessas pessoas e diz para elas assim: olha, a cidade santa, aquela cidade que brilha, aquela cidade maravilhosa, aquela cidade nós temos que pegar. E diz o texto profético que Satanás vai consultar os grandes homens, os grandes generais, os grandes comandantes, e dentre eles a gente pode pensar em Nero, a gente pode pensar em Napoleão Bonaparte, a gente pode pensar nesses homens estadistas que serão consultados e vão dizer para Satanás: olha, o povo é pequeno, a cidade é pequena, olha os bilhões e bilhões de pessoas que você tem. E diz a Bíblia que serão como a areia do mar, impossível de ser contados, a multidão de perdidos. E então Satanás, olhando aquela vasta multidão, e a Bíblia relaciona essas pessoas de Gog e Magog, de uma extremidade até outra extremidade da terra. Imagina o tanto de pessoas que são. E ele vai e diz às pessoas assim: então eu ordeno, marchem. E diz a Bíblia, Apocalipse 20, que essas pessoas começam a marchar pela superfície da terra para tomar a cidade santa, o arraial dos santos, o acampamento dos justos. Nesse momento, Jesus ascende mais alto, junto com os salvos, e acontece a coroação de Jesus, a coroação eterna. Às vezes nós dizemos que Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e a Bíblia afirma isso. Mas isso é uma forma profética de afirmar, porque até os dias de hoje, aqui na terra, Jesus não é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, porque existem outros reis, ainda existem outros reis, ainda existem outros senhores, e ainda existem pessoas que adoram esses reis e esses senhores. Mas agora, nesse momento, o anjo, ele chega e coloca a coroa de Rei eterno, único e supremo na cabeça de Jesus. E Jesus então é coroado Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse anjo é Gabriel. E olha, nesse momento, Satanás olha, juntamente com todos os perdidos, vendo os salvos,
e ele vê de onde ele caiu. Agora eu quero que você pense em um momento. Nós estaremos gloriosos e a nossa visão será tão fantástica, irmãos. Quando eu falo nós, eu creio nisso, amém? Amém. Nós estaremos entre os salvos. Amém. Mas estaremos ainda com uma visão gloriosa. Sabe o que é isso? É uma visão capaz de enxergar como daqui no Japão, como se fosse aqui, eu e o japonês. Isso é visão gloriosa. Volte agora à visão que você está lá entre os salvos para os bilhões de perdidos. Vamos encontrar entre os perdidos pessoas que amávamos. Vamos encontrar amigos. Vamos encontrar parentes. E vamos ver essas pessoas. Mas nós já compreendemos o porquê que elas se perderam. Porque foi nos revelado durante o milênio. Nesse momento, pelo poder de Cristo, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, coroado com a coroa eterna, diz que a glória de Jeová envolve Jesus. Ele olha ao céu e olha à terra, e nesse momento desce fogo do céu e consome pecado e pecador. Pecado e pecador não mais existe. Todo o universo foi purificado, desde o pequeno átomo até o maior dos mundos. Tudo declara que Deus é amor. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui hoje, mas nós não viemos apenas ouvir uma mensagem. Jesus deixou a esperança através de um lenço, para que a gente pudesse entender que a eternidade é real, mas a volta dele ia acontecer. E eu posso lhes afirmar que não está longe. Jesus está chegando. Jesus está vindo. Nós precisamos nos preparar ainda mais para esse momento. Nós precisamos nos abdicar das coisas que estão nos prendendo nesse mundo. Nós precisamos deixar tudo o que vai atrapalhar a nossa ida com Ele. E nós precisamos nos empenhar em salvar outras pessoas. Precisamos nos empenhar como igreja, a apresentar o Evangelho da salvação. Dentro dessa mensagem de Apocalipse 14, diz que essa igreja, irmãos, ela é a igreja que prega, que as pessoas precisam se preparar, porque o Senhor está vindo. Ela é a igreja que prega que Babilônia não tem mais poder, caiu. Ela é a igreja que prega, aonde o povo remanescente será separado nesse mundo. E eles têm duas qualidades. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós precisamos pregar isso. Pregar. Porque, como diz no livro de Ezequiel, ai de mim se eu não pregar. Ai de você se não pregar. Amados, nós estamos hoje aqui num momento de festa. Nós estamos num momento solene. Nós estamos no momento mais importante da igreja. O momento mais importante da igreja é quando alguém decide entregar a vida a Jesus. O momento mais importante da igreja é quando alguém vai descer as águas do batismo. O momento mais importante da igreja é quando começa uma nova vida ao lado de Cristo. Uma vez eu disse a alguém assim: olha, se você morrer, vou dizer isso para você também, Jesus. Se você morrer dentro desse tanque, nós não esperamos que aconteça, mas se você morrer aqui dentro desse tanque, eu tenho a certeza que você vai estar no céu, porque aqui é a conclusão do Evangelho. A conclusão do Evangelho.
Quando a gente sai desse tanque, não acaba, porque a nossa vida, o nosso ministério, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento como cristão continua. Mas é aqui a conclusão: uma entrega verdadeira e sincera a Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, pense hoje na sua vida. Pense nessa esperança que Jesus deixou, um lenço dobrado. E pense como você está esperando a sua vinda. Eu não sei como você está. E eu não sei o quanto você tem trabalhado para salvar outras pessoas. Eu não sei. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Certamente Ele virá. Certamente. Assim como o sol brilha e arde todos os dias ininterruptamente, o sol da justiça virá. E é o Senhor Jesus. Nós vamos cantar o hino que fala sobre isso. O hino 143, nós cantamos aqui durante as noites. O hino 143. Pode ficar assentado mesmo. Nós vamos cantar este hino, mas eu quero que você reflita na letra desse hino. E você pense no lenço que foi deixado. Pode colocar. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Eu não sou merecedor, a graça me alcançou. Obrigado, Senhor, pela graça. Obrigado, Senhor, por me salvar e te salvar. Nós temos que ser gratos, porque esse amor é infinito e incomparável. Naquele dia me alegrarei em gratidão. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus venceu. Derrotado é o pecado. Glória a Deus. Amém, Senhor. Cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Glória a Deus. É tão maravilhoso a gente sentir essa graça de Cristo. É tão maravilhoso a gente sentir que Ele morreu por nós. Existem outras pessoas precisando desse mesmo sentimento. Feche os olhos, vamos fazer uma breve oração para darmos sequência aqui. Querido Deus, nosso Senhor, nós estamos felizes e satisfeitos porque nesta manhã, neste dia de sábado, Senhor, nós ouvimos da esperança
que nós temos, porque o Senhor vai voltar. Nós ouvimos, Senhor, que num simples objeto o Senhor deixou cravada essa esperança. Ó Senhor, a natureza mostra e revela que está perto esse momento. E nós podemos crer, porque não apenas hoje nenhum lenço, nem na tua palavra, mas mesmo na natureza, a gente pode ver que está perto a vinda do Senhor. Pai eterno, nós precisamos, como igreja, se preocupar em salvar pessoas. Nós precisamos, como igreja, convidar as pessoas. Nós precisamos, como igreja, orar pelas pessoas e trabalhar, Senhor, como o último dia da nossa vida. Mas nós sabemos que somos miseráveis, pobres, somos cegos e nus também. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não apresentamos essas questões como justificativa, mas nós te apresentamos estas questões como defeitos, pecados, e entregamos no teu altar para que o Senhor renove nós o amor que temos pelo Senhor. Amém. E devemos ter para com o próximo. Pai grande, Pai maravilhoso, nós entregamos nossa vida no teu altar. De forma muito especial também oramos pelo Gilson, que também entrega a vida na manhã deste dia. Oh meu Deus, ele tem uma jornada pela frente. Nós oramos por ele para que o Senhor possa conduzir essa jornada. Satanás muitas vezes vai tentá-lo, vai trabalhar para que ele se perca. Mas nós aqui como igreja estamos orando por ele para que ele possa vencer. Para que ele possa, Senhor, combater o bom combate da fé. E também, assim como nós, receber a coroa da justiça que o Senhor tem preparado para cada um. Nós oramos e entregamos nas suas mãos, no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.